segundo um alemão bigodudo com ideias muito... Não. Esse era austríaco. Isso, esse aí. Segundo esse alemão bigodudo aí, que tinha algumas ideias, tipo, tudo acontece por uma razão, e a razão sou eu que crio. Hã? Ludo Viajante fez esse vídeo? Tá, peraí, tá. Talvez você até encontre um sentido para sua vida. Seja na religião, seja lutando por causas sociais, ou seja em cadeiras gamer. Hã? Ludo Viajante fez esse vídeo? Não, mas que cara... Nascido em 1873, do ladinho de Juiz de Fora, o mineirinho Alberto foi para a França, onde passou um tempo pensando nos trem foda, algo que ele fazia com uma boa frequência. No ano de 1913, ser acusado de espionagem em uma Europa à beira da guerra não estava nos planos do Alberto. Denunciado às autoridades francesas por um vizinho, porque ele gostava pra caralho de empinar pipa e ficar pendurado no telescópio durante a noite. Foi um pouco depois disso que ele voltou pro Brasil. Mas você deve estar pensando, por que você está falando de um mineiro com antecedentes criminais? Bom, é que esse mineiro é somente a foda do Alberto Santos Dumont, inventor do avião e do relógio de pulso. A história é repleta de pessoas estranhas e incríveis, incluindo a maioria das quais a gente já se esqueceu, mas nenhuma delas é você, porque... Dono de uma ambição enorme, muita coragem e um talento militar quase inigualável, Alexandre da Macedônia ficou conhecido como Alexandre o Grande, e seria muito mais foda do que você segurando o bom bebê do inferno se ele estivesse jogando Counter-Strike de contra-terrorista. Ele liderou a criação de um império que ia da Grécia até a Índia, botando no chinelo exércitos muito maiores. Mais do que um jambrolhador, Alexandre espalhou e misturou culturas e línguas por onde passou. Não à toa haviam muitas cidades chamadas Alexandria por aí. Apesar da sua morte precoce, sua vida se transformou em uma lenda, que até hoje inspira líderes, vendedores de curso e muito mais de 2000 anos depois. Mas eu sei o que você está pensando. Os dois tinham muito dinheiro e nasceram numa família de prestígio. Top. Lá pro começo de 1800 e alguma coisinha, Xinxi, ou Zen Yisao, foi mal mandarim, eu tentei, era uma praticante de conteúdo que acabou se encontrando e conhecendo o piratão mais foda da quebrada, um tal de Zen Yi, e os dois resolveram se casar. Do nada, eles aumentam a frota de 200 para 1.800 navios pirata, ou alguma coisa por volta de dezenas de milhares de cabeças. Quando Zen Yi morreu, em 1807, a viúva dele assumiu a frota, fazendo com que Xinxi se tornasse a fodendo imperatriz de uma das maiores frotas navais do mundo inteiro, e de quebra era uma frota de piratas. A última coisa que alguém poderia achar que o Luffy de calcinha precisava na vida era contadores. Apesar dos pesares, Xinxi introduziu um sistema de impostos e leis na utopia pirata dela. Por exemplo, os espólios tinham que ser catalogados antes de ser distribuídos para geral. E se alguém desobedecesse a Xinxi, era bem de boa pendurar as botas para se aposentar, contanto que você batesse elas antes. Ela viajou de Cantão até Macau, passando o veneno na marinha chinesa, britânica, portuguesa. Yahar, tá ligado? Até o dia que o governo chinês ofereceu para ela e pros seus piratão a anistia, que é o equivalente a digitar GG Easy no chat depois de ser completamente jantado. O controle dela sobre os piratas já estava mal das pernas de qualquer jeito. Então ela eventualmente aceitou. A frota se desfez, uma parte dos piratas foram trabalhar fofo pro governo, e a Xinxi se aposentou com a sua fortuna, um título de nobreza, e na prática virou uma aristocrata. Abriu uma casa de aposta e viveu relativamente bem pro resto da vida. Então, qual que é a moral da história aqui? 1. Seja foda. 2. Seja um pirata. 3.
passar uma galera. 5 sucesso. Foda. De qualquer forma, existem literalmente milhares de grandes pessoas que não são nada demais. Apenas pessoas que estão fazendo a coisa certa ou pelo menos tentando. E outra vez, diferente de você. Em 1983, o coronel Stanislav Petrov, do Exército Vermelho, estava atuando num sistema de detecção prematura de ataques, quando percebeu que 5 mísseis nucleares americanos estavam a caminho. Petrov tem que escolher rapidamente se corre para o telefone e avisa algum superior, o que provavelmente iniciaria uma resposta soviética, provavelmente ocasionando uma guerra nuclear, com provavelmente milhões de vítimas. Ou não. Petrov então pensa com calma que, se os Estados Unidos estivessem atacando, provavelmente seria com muito mais do que 5 mísseis, considerando que eles tinham, na época, algo entre 1.000 e mais do que o suficiente. Você deve ter notado que a gente ainda está aqui, então o Petrov julgou que os mísseis eram bugs no sistema, estava certo, e não ligou. E que bom que ele estava certo. Ou que tal então Ignaz Semmelweis, que foi para medicina o que o Capitão Nascimento foi para a corporação no Tropa de Elite de 2007. Semmelweis foi um médico lá pro meio de 1800 e ele percebeu que, se segura na cadeira para não cair, hein? Se você lavar as mãos antes de fazer um parto, a mãe não morre. Evitando na época o que era conhecido como febre do parto. A civilização humana ainda não tinha noção do que os germes eram, mas não importava. O Semmelweis sabia que se os médicos não coçassem um saco antes de ajudar no parto, as mães não ficavam doentes. Aí ele ganhou muitos prêmios, ficou muito famoso, morreu feliz e renomado, exceto que não. A humanidade é uma bosta e o contrário aconteceu. Semmelweis foi fortemente ridicularizado pela comunidade médica da época e eventualmente teve um treco e morreu 14 dias depois de ser internado num hospício. Provavelmente depois de ser espancado pelos guardas. Foda. Uns 100 anos depois, eu te apresento Sergei Pavlovich Korolev. Em 1933, ele desenvolveu o primeiro foguete a combustível líquido que decolou da União Soviética. Ele foi recompensado por seus esforços com prisão e uma estadia no Gulag. Por um milagre ou coincidência, ele foi solto e pôde eventualmente ser a mente por trás do primeiro satélite no espaço, o primeiro cachorro e, obviamente, o voo de Yuri Gagarin, no dia 12 de abril de 1961, sendo o primeiro homem a deixar o planeta Terra. Orbitando nosso planeta por 108 minutos a bordo da Vostok 1, Sergei Korolev morreria 5 anos depois, provavelmente por sequelas do Gulag. O programa espacial soviético era extremamente sigiloso e Sergei não recebeu praticamente nenhum reconhecimento em vida. Enquanto a história vai se escrevendo, um dia, nossa época vai passar, se misturar com incontáveis outras épocas, de antes e de depois. Não somos especiais, mas alguns eventos vão ser lembrados. A primeira vez que tocamos os céus vai ser lembrada. E essa conquista da raça humana só foi possível, em grandes partes, pelos esforços de um homem que foi rudemente maltratado em vida e ainda pouco lembrado hoje em dia fora de ambientes de ciência ou engenharia. Tem uma foto dele na estação espacial que está orbitando as nossas cabeças neste exato momento. E se por algum milagre, um dia a nossa espécie emergir da sua atual adolescência, há grandes chances de que Sergei Korolev vai acompanhar astronautas até lugares no espaço que ele mesmo nunca, jamais poderia ter imaginado. Bom, agora que a gente entendeu, o que faz uma pessoa ser excepcionalmente foda? 2 partes de pais ricos, 2 partes de lugar certo na hora certa, 3 gotas de talento natural e 1 colher grande de magnificência sabor grandeza. Onde que tá meu pote de magnificência sabor grandeza? Putz, é mesmo, lembrei. Tô sem. Porque não existe. A maior parte das pessoas passam a vida achando que existem 2 tipos de pessoas. Quem já nasce sabendo a resposta da vida, do universo e todas as coisas,
E os perdidos, ruins, fracos, xoxos, capengas, tipo eu, que são os tadinhos da coitadolândia que vão de furada em furada, sempre dando errado. Os 30 anos estão um cúspide de distância. E sabe o que é mais louco de estar finalizando os 20 e poucos? Não é o corpo falhando lentamente, nem as deliciosas dívidas adquiridas ao longo dos anos. Ou mesmo perder a capacidade de me entupir de bebida virando a noite num paredão de som e não morrer no outro dia. O mais louco é ter percebido que ninguém nasce sabendo o que tá fazendo, com certeza. Lógico que experiência e prática existem. Não deixa pro proctologista mexer no seu carro, nem pro mecânico mexer no seu... Mas sabedoria ou sentido da vida, ou qualquer coisa assim, ninguém sabe, e essa é a magia da coisa. Até onde vai a arte ou inovação é um vale tudo, é maluquice. Mesmo que você tenha se convencido que não vale a pena tentar inovar ou criar algo novo porque alguém faz melhor que você. As maiores mentes pensantes da história humana só tinham interesse muito grande por algo, mesmo se sentindo meio perdido às vezes. Passar por uma temporada extensa de confusão e insegurança e tal não é o efeito colateral de tentar fazer algo maneiro. É o preço para começar. A gente esquece que o Van Gogh tinha 27 anos quando decidiu que ia pintar de verdade. Charles Darwin nos disse, acredito que eu era considerado pelos meus professores e pelo meu pai um menino muito comum, um pouco abaixo do padrão de inteligência. Melville já estava na cova uns 100 anos quando alguém passou a dar a mínima para Moby Dick. Alan Turing hoje é conhecido como o pai da computação, mas seu reconhecimento só veio na virada do milênio, 50 anos depois que ele já estava abaixo de 7 palmos. Eles estavam cercados o tempo todo por pessoas que criticavam e pelo pior crítico de todos, eles mesmos. Puta que pariu! Eu já ouvi falar de professores de faculdade que começavam o primeiro dia do semestre mostrando que os alunos nunca vão conquistar nada, que não vale a pena nem tentar. Comentários em redes sociais de pessoas aleatórias falando que você não vale nada. Falta de apoio de pessoas próximas e outras críticas te botam pra baixo, te fazendo acreditar que não vale mesmo a pena tentar. Nada a ver. Palavras vazias que convencem jovens artistas a desistir. Bem, se você me permite, fica aqui a sugestão. Quando alguém te disser que você não vai fazer nada de relevante da vida, a resposta razoável provavelmente não é "pois é, você deve ter razão". A resposta é "teu cu, eu nem te conheço, porra". Vão te falar todas as merdas possíveis. Você não tem nenhuma ideia boa. Alguém já fez isso antes, você é velho demais, é novo demais, é burro demais, não tem nada de novo sob a luz do sol. Vamos imaginar que você vai viver até uns 80 anos, ou mais ou menos uns 22.200 dias. Se você tem 18 anos, já se foram uns 5.500 dias. 28 anos, já se foram uns 10.000 dias. 38, já se foram uns 14.000 dias. Independentemente de você acreditar no pós-vida ou não, teus dias aqui estão contados e não dá pra perder tempo com os caranguejos no balde te puxando pra baixo. Olha tudo que já fizemos na história, na tecnologia, no espaço, a porra toda. Essa porra não é normal não. Haja sem expectativas. Faça coisas maneiras só porque sim. Aprenda a falar italiano porque sim. Aprenda astrologia porque sim. Coloca um aerofólio em um carro 1.0 porque sim. Meu Corsa vai ficar foda e carro de baiano é o teu rabo. O dia de hoje, esse ano, essa década, o tempo que você viver, vai ser lembrado ocasionalmente na história da raça humana, e é só isso. Se você ficar vacilando para começar a seguir aquela sua paixão, é bom lembrar que daqui a 200 anos, todo mundo que te criticou vai ter sido esquecido igual às tuas falhas. A melhor hora para começar a seguir a sua paixão era ontem. A próxima melhor hora é agora. Tem 1 milhão de coisas legais que ainda não foram inventadas, feitas ou faladas. As grandes pessoas da história não sabiam que eram grandes pessoas. Só eram pessoas normais que se recusaram a aceitar o lado peba, paia, xoxo do niilismo. E se tirarmos alguma lição foda da vida delas, seria algo do tipo: só quem se arrisca merece viver o extraordinário. Nos teus projetos, nos teus interesses bobocas, nas tuas loucuras criativas e nas tuas viagens até o abismo, você vai forjar algo nunca visto antes. Eu te desejo muita boa sorte. Agora vai, jovem padawan, faça algo maneiro.